Agora sim, para valer, a gente vai começar a nossa live sobre a dificuldade de perder peso, um problema que é tão comum e que faz tanta gente sofrer. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou pedir que vocês, se tiverem perguntas e dúvidas, coloquem aqui nesse balãozinho que tem aqui embaixo na tela, para que as perguntas fiquem fixadas, para que eu possa consultar e ir respondendo assim que eu for recebendo, tá bom? Então, obrigado pela presença de todos que estão chegando. Eu vou aproveitar esses primeiros minutos para, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês e agradecer ao Instituto Barini, no qual eu faço parte e que eu tenho muito orgulho de contribuir com o meu trabalho como endocrinologista e especialmente me sinto honrado de fazer parte desse time. Eu sou médico endocrinologista formado pela Unicamp, me formei endocrinologista em 2004. Na Unicamp concluí meu mestrado, meu doutorado e hoje eu sou pesquisador do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, o CRC, da Unicamp, onde eu contribuo com diversas pesquisas e vou iniciar um projeto de pós-doutorado na área de obesidade. As minhas pesquisas são na área de diabetes, metabolismo e obesidade, onde eu ajudei a contribuir para a fundação do Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes da Unicamp, que hoje integra o Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, do qual faço parte. E tenho que agradecer, como eu disse, ao Dr. Ricardo Barini, que é o diretor do nosso Instituto Barini. Professor Ricardo Barini, professor da Unicamp, ginecologista, que me honrou com o convite de fazer parte desse instituto e tenho a felicidade de ter uma equipe ao meu lado, composta pela nutricionista Carita Tonini, pela médica acupunturista e de estilo de vida Luciana Katayama, e é um time forte de ginecologia, composto pela Isabela Nelli, Isabela Valente, Anderson Pinheiro e João Leonardo, e também a Lisa Brasil. Então, esse Instituto Barini, criado esse ano, tem o propósito de oferecer uma saúde integral para homens, mulheres e a família. Então, nós temos essa missão de oferecer qualidade de vida e atenção necessária para que as pessoas sejam acolhidas e resolvam os seus problemas e as suas dores. Então, mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo nessa noite para a gente falar sobre esse tema tão importante que é a dificuldade para emagrecer. Então, depois dessas apresentações, desse agradecimento, eu tenho algumas questões para a gente levantar. Então, em primeiro lugar, emagrecer. O que é emagrecer? Qual o objetivo de emagrecer? Muitas vezes a dificuldade do emagrecimento está na dificuldade em estabelecer um objetivo claro. O padrão estético que se tem hoje em dia
faz com que as pessoas desejem um corpo que para a maior parte das pessoas não é atingível. E lógico que as redes sociais contribuem muito para isso, e até acho que não é culpa de ninguém, né? Eu acredito que quem tem um corpo bonito para o padrão estético atual tem o direito de se mostrar. O problema é quando as pessoas acreditam que isso é algo disponível para todo mundo. E muitas vezes cobram quem não atinge esse perfil para que tenham o mesmo corpo. E muitas vezes prometem e vendem essa promessa, dizendo que se você não conseguiu ter esse corpo bonito como das pessoas que aparecem no Instagram, é porque você ainda não tentou o suficiente, é porque você não se esforçou, ou talvez porque você não seguiu o meu método ainda. E se você seguiu o meu método e não conseguir, talvez seja porque você não fez direito. Então, essa é a propaganda de pessoas que prometem os corpos perfeitos e que não é o meu estilo de trabalho. Eu fiz uma live ainda esse ano, que vocês podem ver gravada aqui no perfil do Instituto Barini, em que eu falo sobre obesidade, eu trato com respeito, em que a gente deve derrubar os mitos a respeito da obesidade e tratar as pessoas como pessoas que têm um problema, né? E que são muito mais do que isso, né? A obesidade é uma limitação que algumas pessoas têm, que passam por uma fase da vida, eventualmente para a vida toda, mas que não define quem essas pessoas são, né? Assim como uma pessoa pode ter diabetes ou hipertensão, ela pode sofrer com um problema de obesidade, mas ela é muito mais do que isso. E é essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Existem muitas respostas para a pergunta da live de hoje. Não consigo emagrecer, e agora? Algumas das respostas mais comuns eu trago aqui, né? Então, a primeira resposta que a gente tem é essa aqui. Eu sei o que eu devo fazer. Eu só preciso criar vergonha na cara. Então, essa resposta já está incutida na mente das pessoas que precisam emagrecer, como se elas tivessem a capacidade de mudar a qualquer momento e que só não fazem isso porque não são fortes, não são capazes, não têm uma força de caráter suficiente para mudar isso. Quando, na verdade, o problema de excesso de peso, obesidade é muito mais complexo, como eu vou explicar daqui a pouco. E a outra resposta, então, eu sei o que eu tenho que fazer, então o que é o que eu tenho que fazer? Fechar a boca e fazer exercício, né? Isso já é uma resposta, digamos assim, para essas perguntas que estão na boca do povo, né? Então, poderia brincar aqui com vocês, então esse é o spoiler, eu estou já contando o final da história, né? E agora, o que a gente faz? Fecha a boca e faz exercício, pronto, acabou, não tem mais problema nenhum, acabou a obesidade, ninguém vai ter mais problema com peso. Quando é óbvio que isso não é verdade, né? Não é tão simples assim. Aliás, grande parte das pessoas que sofrem com excesso de peso e com obesidade, elas têm uma alimentação bem variada, até bastante saudável, com pouca gordura, fazem exercício muitas vezes muito mais do que várias pessoas que estão magras, mais sedentárias e que comem só lixo, né? Então, existe também aquele mito de que as pessoas que referem estar acima do peso, mesmo cuidando da saúde, na verdade estão escondendo, estão escondendo o jogo, estão mentindo para o médico, estão comendo escondido, né? É lógico que dentro do sofrimento de quem sofre com obesidade, muitas vezes a pessoa realmente não quer se expor, né? Não quer expor sua dor, seu sofrimento, e eventualmente pode ter momentos em que esse comportamento acontece, né? Mas não é essa a causa do problema, né? Isso, na verdade, é muito mais um sintoma do sofrimento que a pessoa passa, e não a causa do problema dela. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é emagrecer. Emagrecer é ficar magro? Isso não é verdade, né?
Cada pessoa tem um corpo, uma composição corporal e uma predisposição genética de peso. Então, vários estudos genéticos mostram que 70% do que determina o nosso peso na vida adulta é genético. Ou seja, a gente herda essa predisposição para ter uma determinada massa corporal, né? Ou uma facilidade para ganhar mais peso ao longo da vida em função dos hábitos. Então, muitas pessoas têm maus hábitos, exageram na comida, são sedentárias e nunca ficam magras, né? Porque tem genes mais favoráveis à preservação de um peso menor. Outras pessoas não precisam se alimentar muito e mesmo sendo esportistas, ganham muito peso. Então, isso tem um aspecto determinado pelos genes. Além disso, muitas pessoas que atingem um certo ganho de peso passam a ter esse excesso de gordura no corpo fazendo parte do seu organismo, de forma que o próprio organismo tenta preservar ao máximo essa gordura, de forma que toda tentativa de perder peso é contrabalanceada por mecanismos de preservação do peso. Se vocês viram algumas chamadas que eu fiz ainda hoje no meu perfil do Instagram, eu chamo bastante atenção do fato de que existe um instinto de preservação da vida que faz com que qualquer perda de peso detectada pelo próprio organismo identifique isso como uma ameaça à sobrevivência. Se vocês notarem, na natureza, os animais não emagrecem naturalmente, a não ser quando estão muito doentes ou até próximos de morrer. O próprio animal de estimação que vocês tiverem em casa, vocês não esperam que ele emagreça porque querem, né? Um cachorro emagrecido é um animal que está doente e correndo risco de vida. Então, o nosso organismo detecta qualquer perda de peso como uma ameaça. Então, surgem mecanismos, à medida que a pessoa restringe a alimentação e começa a eliminar gordura, que detectam que a quantidade de gordura no organismo está reduzindo e ativa a fome, reduz a capacidade da pessoa ficar saciada com comida e, pior, diminui o gasto energético do organismo, de forma que economiza energia. Então, a pessoa passa a gastar menos energia, mesmo que ela faça exercício. No intervalo entre os exercícios, o organismo economiza, tudo com o objetivo de poupar ao máximo a gordura e favorecer o reganho de qualquer perda de peso. Então, isso tudo é para vocês entenderem que não basta querer, né? Não basta fechar a boca, fazer exercício, porque existe um equilíbrio muito forte no organismo para preservar o peso. E, então, emagrecer dificilmente vai ter como objetivo ficar magro, né? Por conta desses mecanismos de preservação do peso que impedem que a pessoa emagreça indefinidamente. Se não é ficar magro, né, é óbvio que aqueles padrões estéticos que são prometidos como um objetivo alcançável para todo mundo, não são viáveis, né? São só uma forma de torturar as pessoas que estão sofrendo com peso para atingirem um objetivo que não pertence a elas, né? Isso não motiva ninguém, né? Olhar as pessoas que estão mais magras e que estão com o corpo sarado, né? Não é motivo para ninguém ficar estimulado. Pelo contrário, isso só aumenta o abismo que tem entre a situação que a pessoa vive com a obesidade e a outra pessoa, né? Cada um tem que ter uma meta individualizada para a sua situação, né? Eu tenho algumas perguntas aqui, né? Eu estava falando então dos padrões das redes sociais e tem uma pergunta aqui da Isabela. Se comparar com as outras pessoas nas redes sociais causa transtorno alimentar, né? O que a gente pode dizer sobre isso? Eu acho que não, né? Essa imagem de um padrão estético, ela está presente em todos os lugares, né? A gente está acostumado a ver isso desde que o mundo é mundo. Só mudou o padrão estético e hoje a gente tem uma exposição muito maior às pessoas com esse padrão, né, escancaradas a todo momento. A gente acessa isso a todo momento. Então a gente simplesmente tem acesso, né? O que causa o transtorno alimentar
é a pessoa ter um problema, uma predisposição e uma preocupação excessiva, né, com a perda de peso, uma insatisfação muito grande e uma dor muito grande, né, que eventualmente vai ser acentuada por essa comparação. Mas essa comparação por si só não causa um transtorno alimentar, mas para quem tiver uma predisposição, sim, pode ser um estímulo a mais, né? Mas é algo com o qual a gente tem que conviver. Existe até uma tendência de proibir o estímulo ao corpo magro em algumas redes sociais. O Pinterest é um que lançou uma campanha nesse sentido, de neutralidade do peso ou de normalização dos corpos, né? Então, o que acontece é que algumas pessoas que são mais frágeis, a Carita até comentou aqui, né, que adolescentes e algumas pessoas que já não têm um perfil psicológico muito saudável, que já estão em muita dor, né, eventualmente expostas a essas redes sociais, sim, podem sofrer mais, né? Acho que a Carita colocou muito bem, nossa nutricionista do Instituto Barini, ela colocou muito bem aqui que adolescentes são mais vulneráveis, né? Porque eles ainda estão formando sua opinião, estão formando sua personalidade e podem ser mais influenciáveis. Mas acho que a gente não tem muito como fugir disso. Eu acho que a gente deve combater a promessa, né? As pessoas mostrarem os seus corpos prometendo que isso é acessível a todos e que aquilo lá é uma meta a ser alcançada, é que é algo que deve ser combatido, e esse é um dos objetivos da gente fazer esse tipo de conversa, esse tipo de live, né? Para a gente discutir e fazer um contraponto, né? Eu acho que a gente tem que ter essa visão de que a gente pode trazer informação que seja mais realista para as pessoas, né? Então, se o objetivo então não é ter esse padrão de corpo e nem ficar magro, né, a gente tem que ter um objetivo mais claro, que em geral é muito diferente do que as pessoas esperam. Quando a pessoa olha para a história do seu peso, e esse é um ponto importante da consulta médica, é como eu faço no consultório, a gente vê da onde a pessoa veio, né, qual é o peso original, digamos assim, como é que ela entrou na vida adulta, por quanto tempo ela manteve um determinado peso, né, como é que ela se ela já tinha obesidade na infância, na adolescência também, né. Até o peso ao nascimento interfere, né, pessoas que têm muito baixo peso ao nascimento ou pessoas que têm excesso de peso ao nascimento, as duas condições extremas têm uma predisposição também para obesidade na idade adulta. Mas a gente vê então o ponto de partida, né, normalmente peso na adolescência, no final da adolescência e no início da vida adulta, e ver qual o peso máximo que aquela pessoa já atingiu, né, e o peso atual, lógico, né, e quais foram as tentativas anteriores. Então a gente com isso tem uma ideia do que é possível atingir de resultado de perda de peso. Mas via de regra o que acontece? Que a pessoa que tem um peso tenha ganhado peso ao longo de um certo tempo, aquele peso passa a ser parte do organismo e o organismo não abre mão disso tão facilmente. Então o peso original da pessoa passa a não ser mais uma meta de perda de peso em geral. Quanto maior a idade, mais difícil é reverter isso, porque o metabolismo vai ficando realmente mais lento gradualmente, né? E a pessoa tem uma vida em geral um pouco menos ativa. Lógico, tem gente que às vezes tem uma vida muito mais ativa, depois cria, digamos assim, mais vontade de fazer exercício, tem uma organização melhor para a atividade física, até fica melhor do que na idade jovem. Mas o metabolismo, mesmo assim, não é mais o mesmo da juventude, né? Mas o fato é que uma vez que você está acima do peso, em geral, as pessoas esperam uma perda de peso de 20 quilos, 30 quilos, quando na verdade o que é possível, na maior parte dos casos, é uma perda de 5% do peso, né? Então isso tem um contraste muito grande e choca as pessoas. As pessoas muitas vezes não acreditam que aquilo lá, que perder 5% do peso, seja uma meta. E se frustram muitas vezes com esse resultado, né? É lógico que a gente busca uma perda maior, mas o que a maior parte das pessoas consegue, em média, é uma perda em torno de 5% do peso. Isso sem medicação ou mesmo com medicação, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente nessa live.
Então, eventualmente, o que acontece? A pessoa consegue perder um pouco mais de 5%, mas em geral acaba sendo limitado a 10%. Isso a experiência mostra e diversos estudos mostram que a maior parte das pessoas, depois que perde 5% do peso, a velocidade vai freando, né? E a velocidade de perda vai freando e a pessoa com muito esforço consegue perder 10% do peso. Por isso é importante também a gente ter outros parâmetros de emagrecimento. Então eu digo que uma perda de 5%, uma perda muito boa, por incrível que pareça, apesar de contrastar com a expectativa das pessoas, né? Mas é a verdade, né? É a regra do jogo, digamos assim, né? Quando você tem um resultado de 10%, um resultado excelente. Quando tem uma perda de 15%, um resultado excepcional. E um resultado de 20% de perda de peso, um resultado fantástico. Por que fantástico? Porque é quase uma fantasia, né? A maior parte das pessoas não vai atingir isso, né? Mas, eventualmente, a gente tem que ir tentando, né? A gente usa todos os recursos, todos os métodos possíveis, né? Para poder alcançar a maior perda de peso que seja possível para aquele momento, daquele indivíduo, né? A gente tem que ficar atento também que não é só a porcentagem de perda de peso que a gente tem que avaliar. Então a gente entende que isso é uma limitação, que a gente tem um limite para a perda de peso, né? A gente tem que entender também que a gente pode avaliar a perda de gordura corporal. E isso tem sido também muito massificado com um exagero, a busca por uma perda de gordura corporal para atingir níveis que a maior parte das pessoas não conseguiria. Então a gente vê muita gente com porcentagem de gordura avaliada por bioimpedância, por métodos de medição corporal, seja na academia, seja com nutricionista, seja em outros lugares, né, que tem uma porcentagem de gordura corporal normal. Muitas vezes, normalmente são pessoas que têm uma prática de exercício mais intensa e que estão interessadas em ganhar massa muscular, então veem que tem uma porcentagem de gordura normal, mas não se satisfazem com isso, né? Então tem esse outro lado da moeda, que são as pessoas que têm também, até por influência de redes sociais e da sociedade, dos costumes, das práticas, dos padrões atuais, né, de ganho de massa muscular, né, começam a ter uma distorção da imagem corporal. Então elas estão bem, estão com uma porcentagem de gordura que é considerada normal, têm uma boa massa muscular, né, só que não se satisfazem e ficam infelizes com esse corpo. Então, muitas vezes procuram, né, atingir uma porcentagem de gordura muito baixa, que muitas vezes traz um desgaste desnecessário para a vida dessas pessoas, né? E vai tentar convencer essas pessoas que elas estão bem. E elas muitas vezes não se satisfazem. Tamanha a massificação desse alvo extraordinário, né, e que muitas vezes é inalcançável. E não é à toa que com isso muita gente acaba apelando para o uso de anabolizantes, né, hormônios masculinos, inclusive mulheres, né, é cada vez mais comum utilizar os hormônios masculinos com o objetivo de secar barriga, né? Então as pessoas têm o objetivo de secar barriga, as pessoas têm o objetivo de zero gordura. Isso não existe, isso não é natural, né? Eventualmente as pessoas conseguem atingir esse objetivo porque é da predisposição dela. Muitas vezes a pessoa tem um ganho de gordura, mas ela não tem predisposição para obesidade e ela eventualmente consegue perder essa gordura e até atingir um resultado excepcional. Mas não é uma pessoa que tem dificuldade para perder de peso. A pessoa que realmente tem dificuldade para perder de peso, que tem uma predisposição, ela não vai atingir esse objetivo tão facilmente. Muitas vezes acaba abusando de substâncias e infelizmente, cada vez mais com orientação médica, né? Então, o que a gente precisa estar atento é que a gente tem que orientar as pessoas que é possível, sim, ficar com uma porcentagem de gordura que não é esse padrão tirano, digamos assim, que a sociedade vem impondo, né? A medida de cintura de gordura, de cintura abdominal é bastante importante. Muitas vezes a pessoa não tem uma perda de peso satisfatória, mas ela atinge uma perda de gordura abdominal bem significativa, que é a gordura que está associada a diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, gordura no fígado.
né? Então, muitas vezes, nosso objetivo é redução de gordura abdominal. A pessoa continua tendo um sobrepeso, um excesso de peso, mas atinge uma redução de gordura abdominal bem significativa e isso traz benefício. Aliás, a perda de 5% de perda de peso, que eu disse que é a mais comum, mas que as pessoas muitas vezes não se satisfazem, ela já traz bastante benefício em prevenção de doenças cardiovasculares e diabetes também, né? Com redução de 10%, você tem um resultado ainda melhor, claro, né? Mas mesmo que não perca tudo isso, você já está promovendo um benefício para a saúde. E o que a gente vê normalmente é que o excesso de peso está associado com mais problemas de saúde, né? Mas perder um tanto de peso, mesmo que a pessoa não fique magra, já reduz risco. Então, não significa que a pessoa precisa estar magra para prevenir os problemas de saúde causados pela obesidade. Inclusive, pessoas que têm excesso de peso e que têm uma boa prática de exercício, uma boa massa muscular e um bom condicionamento cardiorrespiratório, né, muitas vezes têm menos risco de que uma pessoa magra e sedentária. Isso já tem vários estudos demonstrando, né? Então, como é que funciona essa dificuldade para perda de peso? Eu vou falar um pouquinho sobre a fisiologia, ou seja, como que o metabolismo se comporta quando a gente tenta emagrecer, para que a gente entenda esse não conseguir, né? Então, a gente está nessa fase aqui da nossa discussão. Eu discuti o emagrecer e agora eu vou falar aqui, eu não consigo. Será que eu não consigo mesmo, né? Muitas vezes eu não tentei o suficiente, mas às vezes eu já tentei demais e está na hora de parar, né? Muitas vezes o metabolismo não permite mais que a pessoa emagreça a partir de um certo ponto. Então, o organismo sempre identifica que o maior peso que a pessoa atingiu é o peso normal a partir daquele momento. Então, apaga completamente, eu brinco que o organismo tem Alzheimer do peso anterior, do peso menor, né? E ele fixa muito o peso, muito bem o peso maior que é atingido. Então, se a pessoa, por exemplo, tinha 70 quilos por bastante tempo, ela nota que quando ela vai, vamos imaginar um peso mais específico, 71,500, 71,5 o peso de uma pessoa. A pessoa nota que por muito tempo ela sobe na balança e o peso é 71,5. Por que não é 71? Por que não é 72? É 71,5. Porque existe essa memória do peso. Ela é determinada pela conversa entre a gordura e o cérebro. Então, é uma região cerebral chamada hipotálamo que controla a nossa quantidade de gordura corporal através de comunicação por hormônios e sistema nervoso. E o hipotálamo regula o gasto energético do corpo como um todo e ele regula a fome e a nossa capacidade de ficar saciados com comida. Então, tudo muito integrado de uma forma muito fina a ponto do peso se manter numa precisão de gramas. Se sobe 1, 2 quilos, ele volta naturalmente na maior parte das pessoas. Então, uma flutuação de 2 quilos, 1 a 2 quilos, é considerado um peso estável, tá? Às vezes a pessoa fica desesperada, né? Porque de uma semana para outra ganhou 1 quilo, né? De um dia para o outro, da manhã para a tarde, né? Há uma variação de 1, 2 quilos, né? Lógico, tem a variação de líquidos, conteúdo no trato digestivo, se a pessoa ingeriu mais ou menos líquido, se ela está inchada, se não está inchada, isso varia ao longo do dia, né? Mas também tem uma variação de gordura corporal, que pode ser dessa ordem, de 1, 2 quilos, né? Para mais, para menos, que acaba voltando para aquele peso predominante. Só que aí, um belo dia, a pessoa ganha peso, porque comeu um tanto de calorias a mais. É assim que se ganha peso em geral. Eventualmente usa alguma medicação que predispõe a acumular mais gordura, um período de estresse, né? Falta de sono, tudo isso predispõe a ganho de peso. E é o que eu vou falar daqui a pouco também sobre o e agora, né? O que fazer. Esses hábitos são muito importantes, né? Mas o fato é que uma vez que a pessoa entra nesse estado de um peso maior, se ela passa algumas semanas e principalmente alguns poucos meses naquele peso, o peso anterior já é apagado. Então o novo peso maior acaba sendo o peso normal e é fixado. Então a pessoa tinha 71,5, passa a ter, por exemplo, 78,5. E ela quer eliminar esse peso.
né? É mais ou menos, ela para voltar naquele peso, ela precisaria perder aproximadamente 10% do peso, que é aquilo que eu comentei, que é o limite para perda de peso. Até aí, a pessoa até que está numa situação menos ruim, né? Porque se a gente usar as intervenções certas, a gente vai trazer uma perda de 5% e com sorte 10%, e ela vai voltar para aquele 71,5% com o qual ela estava razoavelmente satisfeita, né? Aquela coisa, a pessoa estava incomodada com 71,5%, mas era feliz e não sabia. Porque quando ela vê, ela já está no 78,5% e aquele é o novo peso dela. Então toda tentativa de perder peso para voltar para o 71,5% vai ser contrabalanceada por mecanismos de ativação da fome, a pessoa fica menos satisfeita com comida e o gasto energético cai. A pessoa come menos, gasta menos, come menos, gasta menos, come menos, gasta menos, a ponto que ela está comendo muito pouco, mas o organismo também está gastando muito pouco, como uma adaptação para a preservação do peso. E é por isso que é tão difícil continuar perdendo peso indefinidamente. Então, se a pessoa depois disso não conseguiu, emagreceu e voltou a ganhar peso por conta desses mecanismos, né, ela muitas vezes não entende o que está acontecendo, porque ela continua fazendo uma dieta pobre em gordura, pobre em açúcar, uma restrição de calorias, continua fazendo exercício, mas eventualmente qualquer coisa que sai um pouquinho fora, porque ninguém é de ferro, né, ninguém consegue fazer uma dieta muito restritiva 100% do tempo. Então, qualquer coisa que sai um pouquinho fora, ela já recupera um pouquinho. Aqui, recupera um pouquinho ali, e a velocidade de recuperação do peso é muito maior do que a velocidade que ela levou para ganhar aquele peso pela primeira vez. Então, são esses mecanismos de preservação que são mecanismos de sobrevivência. E isso é muito difícil de imaginar. A maior força da natureza, que é o instinto de sobrevivência, é o que você está tentando combater quando está fazendo uma dieta. Isso tudo ajuda a explicar por que é tão difícil. Então, esquece aquela coisa de que a pessoa não consegue emagrecer porque é sem vergonha, porque ela está comendo escondido, né? Porque ela está mentindo para o médico, na verdade ela não está comendo muito mais do que ela come, né? Porque tem outros mecanismos, né? O que acontece é que muitas vezes, claro, a pessoa, como eu disse, tem suas dores, né? Tem seus sofrimentos, e muitas vezes ela não percebe que ela come mais do que ela deveria. Tem alguns momentos em que ela realmente come por impulso para tentar aliviar as suas dificuldades, né? E muitas vezes ela não lembra disso. A maior parte das pessoas subestima o quanto come, inclusive pessoas magras. É que quanto mais o excesso de peso, mais a pessoa subestima o que ela come. Isso inclusive é um dos mecanismos de preservação do peso que fazem com que o cérebro comece a não perceber o quanto está comendo, né? Digamos assim, a gente conscientemente, a gente passa a não ter a mesma consciência. Então a gente precisa comer mais para ter a mesma sensação de que comeu uma quantidade menor antes. Então a pessoa muitas vezes come mais em alguns momentos sem perceber, como um mecanismo instintivo, que ela não tem controle. Então o que acontece? A gente tem que fazer uma restrição constante de calorias, para pedir para a pessoa ter sempre consciência de que ela vai comer menos do que ela tem vontade, porque senão o cérebro vai enganar, digamos, essa parte primitiva do cérebro vai enganar a nossa parte consciente, a nossa parte mais, digamos assim, inteligente, né? Porque o instinto muitas vezes vence. Então, o que a gente deve fazer, né? A gente tem que entender que existem esses mecanismos, as dores e as emoções eventualmente vão contribuir para agravar isso, né? E algumas vezes a pessoa vai comer, digamos assim, ela vai subestimar o que ela come mesmo, e isso nem sempre é consciente, tá? Vamos ver o que a gente tem de perguntas aqui, né? Aqui perguntaram, por que a gordura se concentra mais na barriga? Esse é o meu caso. Isso tem a ver com o que eu falei no começo dessa live. A gente tem que ver qual que é a predisposição de cada organismo. Então, cada corpo é de um jeito. Fatores genéticos influenciam muito nisso, né? Então, tem gente que geneticamente tem uma predisposição para engordar mais na barriga. E a gente vê
aquelas pessoas que é o contrário, né? Tem parte superior do corpo fina, tem cintura fina e concentra tudo no quadril, né? E aí tem, para descontrair um pouquinho, né? Tem uma piadinha de que a gordura do abdômen é aquela que mata do coração, porque causa problema cardíaco, diabetes. Então a gordura do abdômen, a gordura da barriga mata do coração. E a gordura da parte inferior do corpo, né? A gordura do bumbum, da coxa, né? Ela não mata do coração, ela só mata de vergonha, né? E, realmente, muitas mulheres sofrem com esse padrão, né? Gordura incomoda muito, mas tem muita mulher que sofre com esse padrão de distribuição de gordura na parte inferior do corpo. E é interessante notar, então, algumas pessoas têm mais predisposição para engordar no abdômen, sim, né? Por uma questão genética em geral. Um ganho de peso muito rápido, através de alimentos muito gordurosos no período muito curto, tende também a proporcionar um ganho maior no abdômen, porque é uma gordura de reciclagem mais rápida, então você entra muita gordura, muita caloria muito rápido, acaba fazendo com que se acumule mais nessa gordura do abdômen, onde tem uma reciclagem mais rápida, então entra mais gordura ali. Por outro lado, justamente por ser uma reciclagem mais rápida, a gordura do abdômen costuma reduzir primeiro do que a gordura da parte inferior do corpo. Então as pessoas falam, o duro, a barriga não some, a barriga é o mais difícil de perder, e não é verdade. Se você medir realmente a proporção de perda de gordura no abdômen na parte superior do corpo, em geral a gordura do abdômen é a que perde primeiro. Então por que existe esse mito de que o difícil é perder a gordura do abdômen? Porque as pessoas querem perder toda a gordura do abdômen. Isso não é possível, né? Isso leva tempo e na maior parte das pessoas não vai acontecer, né? As pessoas querem secar a barriga. Não é para secar a barriga. A gordura tem uma função, né? E ela produz uma série de hormônios que são benéficos para o organismo. A parte inferior do corpo, de glúteo e coxas, é uma parte do corpo que tem a maior produção de hormônios benéficos para o coração e que protegem contra o desenvolvimento de diabetes e outras doenças. Então, essa gordura da parte inferior que causa tanta vergonha para as mulheres, na verdade, tem um benefício. É lógico que quando isso vira obesidade, aí ela começa já a não funcionar tão bem, então ela começa a não ter, ela pode também ser prejudicial. Mas, ainda assim, é um perfil de distribuição de gordura melhor. E muitas vezes o acúmulo de gordura no abdômen acontece com o tempo, né? Muitas vezes na menopausa é que isso acaba sendo pior, o acúmulo por redução dos hormônios femininos que influenciam na distribuição de gordura, né? Tem mais algumas perguntas aqui, né? Tem uma pergunta sobre nódulo na tireoide, se é preocupante. Acho que isso é tema para uma outra live. Eu já falei sobre tireoide, podem acessar a minha live no perfil do Instituto Barini, que ficou gravado, sobre tireoide, né? Mas sempre tem que ser avaliado por um endocrinologista para um esclarecimento caso a caso, tá? As pessoas devem reduzir calorias à medida que envelhecem para evitar sobrepeso e obesidade? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Em geral, algumas pessoas que não têm tendência para obesidade, com o passar do tempo, tendem a comer um pouco menos naturalmente. Algumas pessoas percebem isso, eu pelo menos percebi. Antigamente eu comia muito mais, né? Eu tenho uma possibilidade de ganhar algum tanto de gordura a mais do que eu gostaria, mas eu não tenho uma predisposição para obesidade, pelo menos até hoje, né? Mas mesmo assim, hoje eu percebo que eu consumo muito menos comida do que eu já consumi no passado. Em parte por intenção mesmo, né, de comer menos, mas eu acho que tem uma questão instintiva também, né? Agora, em geral, as pessoas deveriam se alimentar a quantidades menores, lógico, não restringindo alimentos ricos em fibras, né, e minerais como frutas, verduras, hortaliças, mas em geral, o consumo de gordura e carboidratos tende a ser menor com o passar dos anos, sim, né? E pessoas com a idade, principalmente acima dos 60 anos, há uma forte tendência de acúmulo de gordura no abdômen e aí é mais difícil perder, né? Então, e aí a gente vê que pessoas de muita idade, né, geralmente acima dos 80 anos, também tem essa tendência de comer menos e algumas até emagrecem naturalmente com o passar dos anos, né?
Então, aí a nossa nutricionista, Carita, está perguntando, então barriga negativa não é saudável, né? Ela está até dando risada porque é óbvio que ela tem essa opinião, né? E eu concordo com ela. Barriga negativa não é um objetivo, né? Nem barriga muito positiva, por favor, né? Não estou estimulando ninguém a ficar barrigudo. Mas, assim, barriga negativa é uma meta que para a maior parte das pessoas é inalcançável, né? Causa sofrimento porque a pessoa acha que ela é inadequada ou que ela é incapaz, que tem alguma coisa errada com ela, quando na verdade é o normal, né? E mais uma pergunta aqui. Eu estou utilizando Victosa, né? Pergunta da Ana Paula Monte, minha prima. Obrigado, Ana Paula. Estou utilizando Victosa, percebi que a perda já está menor, né? Se trocar para Saxenda, teria um pouco mais de perda de peso? Bom, então vamos lá. A gente vai entrar agora num tema mais quente, antes de finalizar, que é a questão do... né? E agora? Eu falei das dificuldades, mas e agora? O que a gente vai fazer? Tá? Então, Ana Paula, eu vou colocar a minha resposta dentro desse contexto aí. Tá? Então, em primeiro lugar, está tentando várias medidas para perda de peso e não está conseguindo. A gente tem que voltar para o básico, né? A gente tem que ver primeiro como é que estão os hábitos de vida. Se tiver um estresse muito grande naquela fase da vida, as circunstâncias não estão muito favoráveis, a pessoa não está conseguindo ter muito foco naquele momento, está tendo mudança no trabalho, no emprego, na família, mudanças emocionais. Às vezes aquele não é o melhor momento para continuar emagrecendo. Às vezes não dá para ter foco naquele momento para continuar emagrecendo. Então a gente tem que ter essa compreensão e até esse amor próprio, sabe? De entender qual que é o momento de cada um para saber se isso não está influenciando e se não está na hora realmente de dar um tempo e simplesmente tentar conservar o peso que perdeu. Tá? Então tem que ver como é que está o sono, né? Eu falei, então, se é uma fase muito estressante, isso pode prejudicar, de repente usou alguma medicação que predispõe a ganho de peso por algum motivo. Tem que ver se o sono está adequado, pelo menos 7 horas de sono por noite, se o sono está tranquilo, porque isso vai influenciar no ganho de peso, porque aumenta o apetite e diminui o gasto energético. Tem que ver se a prática de atividade física está regular. E isso é importante. A parte de exercício é uma parte muito importante, porque a pessoa muitas vezes faz atividade física e não está perdendo peso. E ela fica revoltada, estou 6 meses aqui fazendo academia, sei lá, ou 2 anos, 10 anos fazendo academia, e não estou perdendo peso. E aí a pessoa, eventualmente, com pandemia ou qualquer outro motivo, trabalho, resolve parar. E aí ela que não estava perdendo peso, mas estava com peso estável, aí começa a ganhar peso, né? Então, a atividade física tem uma função muito importante e, na maior parte das vezes, não é perder peso. A função da atividade física, na maior parte das vezes, é conservar o peso, manter o peso. Então, seja um peso que a pessoa tem naturalmente, seja o peso que ela perdeu e ela precisa conservar, né? Afinal de contas, é tão difícil manter o peso por aqueles mecanismos que eu falei antes, né, de preservação do peso. Então, todos esses mecanismos que fazem com que a pessoa pare de perder peso vão fazer com que ela reganhe o peso até voltar no maior peso que ela tinha antes. E a atividade física tem um papel muito importante para conservar o peso, mas não adianta a pessoa que faz bastante exercício tentar aumentar exaustivamente a sua atividade física com o objetivo de perder. Isso só vai levar um desgaste emocional, às vezes a pessoa vai ter que tirar o foco de outras coisas que são importantes para a vida dela também, só com o objetivo de emagrecer, e não vai surtir o efeito necessário. É lógico, se uma pessoa tem uma atividade muito leve, está caminhando 2 vezes por semana, 30 minutos, uma velocidade muito lenta, é lógico, ela tem que intensificar, sim, né? A gente recomenda pelo menos 150 minutos por semana no total de atividade física, um pouco mais, com uma intensidade moderada. A pessoa tem que ficar ofegante no exercício para ter essa percepção de que está tendo um gasto de energia um pouco maior. Pelo menos 150 minutos, idealmente 200, 300 minutos no total da semana. Então, se a pessoa está fazendo muito pouco, ok, vale a pena aumentar, né? Mas se a pessoa já faz bastante exercício, né, não adianta ficar se matando na academia. Eu faço 1 hora de academia por dia, eu vou fazer 2 horas, né? Isso só traz frustração. E às vezes eu até recomendo que a pessoa reduza para ela poder viver, né? Se a pessoa faz 6 vezes... Essa semana eu tive essa conversa com uma paciente. 6 vezes por semana, 1 hora de exercício,
e ela não está feliz. Se a pessoa está feliz e quer fazer esse ponto de exercício, ok, né? Ela gosta de fazer, tem prazer de fazer, mas muitas vezes tem mais o que fazer também da vida, né? Do que só fazer exercício. Então, se reduzir o exercício, muitas vezes não vai influenciar no ganho de peso, porque o objetivo é conservar o peso. Inclusive, grande parte do efeito da atividade física é o alívio do estresse emocional. Então, às vezes você alivia o estresse através do exercício, você tem mais tranquilidade para seguir uma dieta, né? Por isso que muitas vezes a intensidade não é o mais importante. E a alimentação é super importante porque, como eu disse, voltando para o básico, né? Não vou passar dieta aqui para ninguém, mas a gente tem que ir para o básico. A gente tem que ter uma alimentação rica em alimentos que tem baixa caloria e que fazem volume no estômago e que dão saciedade. Só que é comida de verdade, gente, né? É comer salada, legumes, frutas, que é óbvio, né? Não precisaria estar aqui falando, mas muitas vezes a gente esquece o básico. Porque esses alimentos vão encher a barriga, né? Então muitas vezes você vai reduzir os alimentos que têm mais calorias, né? Mais calorias concentradas, mas você vai aumentar o seu consumo de legumes, salada. Muitas vezes a pessoa não come salada à noite, é bom que passe a comer também. Tudo isso vai fazer com que ela tenha um volume maior de alimentos ricos em fibras, que vão dar mais saciedade, vão fazer bem para o organismo como um todo, né? E, óbvio, reduzir álcool, às vezes está tendo um consumo muito alto, a pessoa faz a melhor dieta da vida, mas um alto consumo de calorias na forma de bebida alcoólica. Tem que ter uma redução, né? Normalmente não vai precisar parar. Bom, e aí, fez toda a lição de casa, tá tudo bem? A gente tem que considerar, não está conseguindo emagrecer, está com acompanhamento de uma dieta, né? Não está conseguindo emagrecer. Isso, o que ela vai fazer? Vai fazer uma dieta mais maluca, né? Aí consegue. Não sei. Será que ela tem que fazer uma dieta low carb, dieta cetogênica? Será que ela tem que fazer o jejum intermitente, né? Outro dia eu dei uma entrevista sobre jejum intermitente. No meu perfil vocês têm lá uma série que eu gravei sobre jejum intermitente. Não tem milagre, né? O que acontece é que assim, tem uma minoria de pessoas que fazem uma dieta muito restritiva, muito específica e se adaptam muito bem, né? Se ela tiver uma variedade de nutrientes, de fibras, até pode manter isso no longo prazo, se é uma coisa que a pessoa faz sem sofrimento, que ela faz com gosto, né? Se sente realmente bem. Mas o que acontece? A maior parte das pessoas não vai emagrecer com essas dietas altamente restritivas e muito diferentes da rotina delas, né? Então uma minoria de pessoas tem um resultado excelente e ficam fazendo propaganda nas redes sociais e no boca a boca, né? E aí fazem as outras pessoas se sentirem mal porque elas não conseguem fazer, quando é uma coisa totalmente antinatural, né? Então, por causa de uma minoria, às vezes todo o resto fica se culpando e achando que é incapaz, porque não consegue fazer, ou porque consegue fazer, mas não tem o resultado, e fica sofrendo por estar comendo uma coisa que não gosta, né? A gente precisa comer comida e trazer aquele resgate de preparar o alimento, de comer menos gordura industrializada. Então, os alimentos industrializados devem ser evitados ao máximo para que a gente tenha essa oportunidade de preparar comida, ou pelo menos comer uma comida que foi preparada com alguém com carinho, com cuidado, né? Porque isso tudo favorece alimentos que tenham menos conteúdo calórico, né? E o contato com a família, comer com a família sempre que possível, compartilhar os alimentos, né? Então, resgatar esse papel da comida como algo carinhoso e não ter medo da comida, né? Esse é um ponto muito importante. E aí a medicação, precisa usar a medicação. Fiz tudo isso, eu estou de bem com a minha dieta, estou fazendo meu exercício, hábitos saudáveis, como com a minha família, não tenho medo de comer alguma coisa diferente, só como menos, mas não tenho medo de comida, né? Mas não consigo emagrecer. Fiz toda a lição de casa. Medicamento deve ser utilizado, sim, se aquele excesso de peso é um problema para a saúde da pessoa ou para a sua autoestima. A gente não tem muita opção de remédio. A Ana Paula comentou que está usando Victoza e quer saber se pode mudar para Saxenda. Quais são as opções de remédio que a gente tem hoje? Aprovados. A gente tem a sibutramina, que é um remédio clássico, em cápsulas. A gente tem a liraglutida,
que é o Victoza ou o Saxenda, só que são a mesma substância, são só marcas diferentes, então trocar de um para outro não vai resolver. E por que a Ana Paula não está conseguindo perder mais peso ou está percebendo que a redução de peso está cada vez menor? Porque, por causa de tudo aquilo que eu expliquei, se a gente perde peso para sempre, né? A perda de peso é maior no início e depois vai ficando mais lenta. E onde é que vai parar? A gente nunca sabe, né? Depende de cada organismo, de cada circunstância, de cada momento. Então a gente às vezes tem que respeitar o momento do nosso corpo. Vai perder o que for possível para aquele momento. E eventualmente, se não conseguir, vai decidir se vai manter o remédio para fazer a manutenção de peso ou se vai dar um tempo no remédio e volta a usar caso perceba que está voltando a ganhar. Quando a pessoa tem um problema crônico de excesso de peso, o ideal seria que o remédio fosse utilizado continuamente, assim como a gente trata hipertensão, assim como a gente trata diabetes, por conta desses mecanismos que fazem com que o peso volte. Então a pessoa não precisa se culpar porque o peso está voltando toda hora e que ela é uma incapaz, né? A gente tem que entender que existem mecanismos orgânicos que influenciam nisso. É lógico, se cuidar, né? Não é porque esses mecanismos são tão desfavoráveis que a gente vai desistir. A gente vai fazer o que é possível. A gente tem um dever de cuidar do nosso corpo, né? Então a gente tem que ter, só que esse dever de cuidar do corpo inclui respeito. A gente tem que respeitar o momento do nosso organismo. Buscar todos os recursos possíveis. Se for usar remédio, vai usar o remédio. Em alguns casos, se for uma condição grave, vai fazer cirurgia bariátrica, né? Aliás, só que não vai ficar usando remédio à torta de direita sem orientação e vai querer fazer cirurgia bariátrica a qualquer custo só para ser feliz, né? Eu acho que a lição que eu quero deixar hoje para a gente terminar essa live é que emagrecer não deve ser um objetivo para atingir a felicidade, porque a gente se reduz demais à condição do nosso corpo, né? Obesidade, excesso de peso são uma dificuldade que a gente tem, né? Que as pessoas têm, traz limitações, traz obstáculos, sim, como tantas outras coisas na vida, né? Tem tantas coisas que a gente não está satisfeito na nossa vida, mas que a gente segue sendo feliz. Então, a gente tem que parar de se julgar como uma pessoa obesa. Isso é preconceito, autopreconceito, é falta de amor consigo mesmo, né? A gente às vezes quer ser aceito, né, pela sociedade, quer pertencer a um grupo, e aí as pessoas te julgam por você ser obesa como se você fosse uma incapaz. E isso não é verdade. Então a gente precisa ter essa compreensão, né? E a gente não tem que se aceitar por ser obeso, tá? Porque se aceitar por ser obeso significa que a gente está numa condição inferior e que não tem jeito, né? Estar acima do peso não é uma condição de inferioridade de modo algum, é uma dificuldade, mas não é uma inferioridade. Não tem que se aceitar por estar obeso. A gente entende a dificuldade, entende que tem mecanismos que dificultam a perda do peso, né? Não tem que aceitar nada, né? A gente entende a nossa dificuldade, corre atrás, faz o que é possível, faz a lição de casa, né? Tem o nosso dever, né? Mas chega de se aceitar, chega de se considerar inferior, né? Você vai ser feliz com o peso que você tem. Se puder reduzir, vai reduzir. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não conseguir perder o peso, a gente faz o melhor possível para ter outras condições de saúde melhores, né? Não conseguiu perder peso, vai fazer exercício, vai ter um bom condicionamento, vai fazer outras coisas que te dão prazer, né, na vida, vai ser feliz, vai ser maior que tudo isso, entendeu? Ninguém vai se restringir por estar acima do peso. Então essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje, né? Não tem essa de que aqui a Isabela está comentando, né? Precisamos aprender mesmo que a obesidade não é falta de vergonha na cara, né? Pois é, né? Quem quer ser obeso, né? Quem quer ganhar peso? Ninguém quer, né? Ninguém é gordo porque quer, né? Então a gente tem que ter mais respeito com a gente mesmo, sabe? Não tem que ficar dando satisfação para as outras pessoas, não, né? Chega desse discurso, tem que fechar a boca, fazer exercício, criar vergonha na cara. Chega disso, tá? Se respeitem, né? Tenham amor próprio, amor por si mesmos, independente da condição do seu corpo, né? Eu acho que a gente está junto aqui para poder ajudar no que for possível. Então contem comigo, mandem suas dúvidas depois, vejam essa aula que vai ficar gravada
tá? Aqui no perfil do Instituto Barini vocês vão poder rever podem indicar para outras pessoas para assistirem essa live que vai ficar gravada e as outras que foram gravadas também, tá bom? Todos os nossos integrantes da equipe do Instituto estão fazendo lives constantemente, estão ficando todos gravados lá, vocês podem até buscar outros assuntos, né? Eu mesmo já falei de obesidade antes, obesidade eu trato com respeito, eu falei de tireoide, né? E tem lives também de ginecologia, de estilo de vida, acupuntura, nutrição, né? Então, continuem com a gente, eu agradeço a presença de todos vocês aqui e também estou muito feliz, Ana Paula, né, para a gente poder compartilhar aqui essas experiências e trocar essas ideias aqui. Eu espero que todos aqui saiam aliviados e possam transmitir isso para outras pessoas, né? Então, eu vou encerrar a nossa live de hoje e mandando um beijo para todos. Obrigado ao Instituto Barini, Dr. Ricardo Barini e toda a equipe pela oportunidade da gente estar aqui junto nessa noite. Até mais. Até a próxima live.